vamos lá, que vamos trazer a notícia primeiro para não ter problema em relação a isso. Augusto Melo eleva a dívida do Corinthians em 700 milhões em apenas um ano. A dívida do Corinthians feita pela gestão Augusto Melo somente no ano de 24 passa dos 700 milhões. A informação está no CORE, que se reuniu nesta última terça-feira no Parque São Jorge. O Conselho Deliberativo também já possui os números e acredita que o valor ainda será maior. A dívida pode crescer porque a cúpula não entregou todas as informações sobre as contas de 24 ao CORE. As contas serão votadas para aprovação. Os mais de 700 milhões vão elevar demais o valor da dívida do Corinthians, somando todas as dívidas, incluindo a Neoquímica Arena, ao final da gestão do Ilho. A dívida do Corinthians girava em torno de 1,7. Olha, já começou errado. Cara, velho, quando você faz uma matéria dessa, por favor, né? Ajuda a gente. Pelo menos pesquisa o passado, o que foi votado, porque quando você recebe a informação da oposição, esse número não é verdadeiro. Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas tudo bem, passando o ano da gestão Augusto Melo, o valor chega a 2,5, certo? Então, tá aí a notícia originária, né? Aí a gente teve uma notícia do Central. Vou trazer logo as notícias que embasaram aqui a dor de cabeça, para que a gente tenha ali os informes, né? Os grandes informes. Vou trazer aqui mais uma notícia que é do meu timão. Vou botar o meu timão. Porque tá tendo treta lá com a Central, né? Então deixa lá que eu não vou me envolver naquele ninho ali. Bom, Augusto Melo, Conselho de Orientação do Corinthians se reuniu de forma extraordinária na última quinta-feira. Ao longo da reunião entrou em pauta o aumento da dívida do clube, uma vez que a diretoria enviou ao grupo um documento que indica o aumento de 700 milhões nos débitos. A fonte, o mesmo, o Samir Carvalho. O documento em questão não é um balanço financeiro do primeiro ano da gestão Augusto Melo, uma vez que a diretoria alega que ainda falta realizar a auditoria das contas. Em meio ao atraso, foi apresentado um rascunho do balanço, um documento preliminar. Com isso, o montante pode sofrer alterações. O CORE trabalha com a possibilidade do valor da dívida ser ainda maior. Vale destacar que, a essa altura, o balanço financeiro de 24 já deveria estar fechado e ter sido entregue ao CORE, para ser realizada uma análise prévia, para, assim, o órgão encaminhar até o dia 14 uma recomendação ao Conselho Deliberativo sobre aprovação ou rejeição das contas. O CD, por sua vez, vai se reunir para deliberar sobre os números no dia 28. Como eu falei para vocês, que é a segunda-feira, né? Se o aumento... Aí a hipótese, olha como é que a matéria é construída com hipótese. Se o aumento da dívida for de 700 milhões, o total iria de 1,96 deixados pela gestão do Ilho para cerca de 2,66. Percebe que ninguém necessariamente cravou qual é a dívida inicial, porque eventualmente os caras não lembram qual é a dívida inicial. É esse o problema. Os caras esqueceram de fazer. O primeiro que estava falando sobre a dívida é 1,7, o outro que está falando já é 1,96. E esqueceram do dia da transparência. Eu acho interessantíssimo esse caso, que as dívidas foram modificadas com o passar do tempo, mas ninguém lembrou disso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir aqui. Se o aumento for 1,96, deixados pela gestão do William Monteiro Alves para cerca de 2,66. Vale lembrar que o CORE já havia reprovado as contas do Augusto no primeiro semestre, e inclusive recomendado o impeachment do presidente por gestão temerária do clube. Em setembro de 24, a atual diretoria realizou o Dia da Transparência para, entre outros assuntos, agora sim, divulgar ao torcedor os detalhes da dívida. Na ocasião, o clube divulgou que o valor era de 2,3. Só que aqui na matéria esqueceram de dizer que no Dia da Transparência também indicaram que houve um ajuste da dívida do Duílio. Mas isso fica mais legal, cara. Isso aqui fica mais legal, sabe por quê? Porque o Corinthians emitiu uma nota oficial para começar a criar um cenário que é aquele cenário gostoso. Aquele clima vai se tornando um clima terrível, né? Pois é. É assim que se tornou o clima da nota oficial, que gerou, inclusive, uma contranota agora, tá? Mas, cara, isso é um absurdo, um escárnio. Isso é criminoso. Mas eu vou mostrar para vocês, por detalhes, o que tem na nota, e depois a gente vai discutir o balanço, que a gente ainda não tem, mas para entender alguns conceitos e, obviamente, o que está dentro da nota, que é grave, muito grave o que está dentro da nota. Mas
Claro que o problema é só os 700, mas você não sabe de onde veio os 700. Você não sabe o que está na nota, bem dita, bem escrita, e todo mundo está querendo omitir. Mas vamos lá. Nota oficial. Botei até em letras aqui um pouco maiores, para vocês entenderem o que está na nota. O que é grave aqui, vou botar até maior, para ficar bem assim, na cara de todo mundo. Está na cara de todo mundo, nota oficial do Corinthians. Vamos lá. Grave. A diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com surpresa a matéria divulgada pelo portal central do Timão, referente à reunião do Conselho de Orientação, o CORE. Para esclarecimento, nenhum membro da diretoria foi convidado ou formalmente convocado para participar da referida reunião, o que deveria já chamar a atenção das notícias. Se ninguém foi convocado formalmente, temos um erro de procedimento, ou será de enviesamento do CORE, que é composto pelos membros natos das antigas diretorias, ou de certos membros que estão nas sombras? Bom, é especulação. Vamos seguir em frente. A Secretaria da Presidência recebeu apenas um WhatsApp informando que a reunião aconteceria Cadê? Eu acho que eu me perdi. Aconteceria e, diante disso, a diretoria jurídica encaminhou um ofício solicitando a presença de alguns integrantes da gestão no local, com o objetivo de esclarecer os temas que seriam tratados. Esses representantes estiveram presentes, mas foram informados de que seriam chamados no momento oportuno. Apenas os funcionários Lúcio Blanco e Vinícius Manfred foram convidados a participar da reunião. Olha que é um conselho de orientação, viu? Estamos tratando dos balanços financeiros em relação ao Corinthians. Mas calma. Enquanto o diretor financeiro Pedro Silveira e seu time, demonstrando total disposição ao diálogo, permaneceram por mais de 3 horas e meia na sede social do clube, sem jamais terem sido chamados. Quer dizer, é um CORE que, em tese, é para falar sobre as finanças corintianas, os problemas eventuais que nós temos, e o cara ficou 3 horas e meia sem ser chamado. É assim que eles vão tentar resolver o problema corintiano da finança, tirando o Pedro Silveira da história? Um CEO um ex-CEO da XP, realmente? Vamos lá, calma que tem mais. O secretário do CORE enviou um e-mail durante a reunião, precisamente às 22h55, 4 horas após o início da reunião, incluindo apenas a secretária do presidente no e-mail. Ou seja, ninguém mais sabia, a não ser a secretária, no meio da reunião, 4 horas depois do início. Esse mesmo e-mail foi encaminhado pelo secretário do CORE aos diretores e ao presidente apenas depois da matéria estar na imprensa. Olha a gravidade disso daqui. Olha a gravidade disso aqui. Se tiver a documentação, eventualmente tiver tudo documentado, isso é grave. Ninguém está dando uma importância sobre isso, né? O financeiro não está presente na reunião, ter sido esculachado, ficando 3 horas e meia ou mais, sem ser chamado, e a imprensa ter a oportunidade de ter acesso a um rascunho do que ainda vai ser auditado. Mas o CORE é um órgão técnico. Mas me disseram, alguém me disse algum dia, que o CORE no Corinthians é um órgão técnico. Nossa Senhora, eu estou abismado com tanta tecnicidade que o CORE tem em detrimento das contas do Corinthians. É impressionante. Estou quase chorando de emoção. Quantas pessoas técnicas que tem lá. Na segunda-feira anterior à reunião, dia 31, o diretor financeiro Pedro Silveira enviou um e-mail com a prévia do orçamento ao presidente e ao secretário do CORE, solicitando uma reunião. Os caras estão correndo para entregar, para tentar se reunir com os caras. Quem está fazendo força é a diretoria. Lembrem-se que, meu Deus, ninguém entrega nada, ninguém faz nada, estamos esperando a documentação. Os caras estão tentando chegar no CORE. Se tiver documentado, isso que está na nota oficial, é um escárnio, é um absurdo. Quem é que vai se manifestar sobre isso? Com o intuito de tratar de temas sensíveis relacionados a contingências apontadas pela auditoria. Até o momento da publicação desta nota, o e-mail não havia sido respondido, ou seja, eles estão afirmando que tem um e-mail lá, desde o dia 31, né? Na própria quinta-feira, dia 3, Pedro Silveira procurou pessoalmente o secretário do CORE, solicitando a participação na reunião.
explicou a relevância do tema e pediu apenas 15 minutos para apresentar os pontos necessários. A diretoria financeira permaneceu à disposição do clube, aguardando o chamado que nunca ocorreu. Isso daqui é um escárnio com o financeiro do Corinthians. O mesmo e-mail foi encaminhado aos membros do Conselho Fiscal, que prontamente, foi mandado para o Conselho Fiscal, não é o CORE, que é o Conselho de Orientação. O Conselho Fiscal respondeu na hora. Os caras responderam na hora. O CORE, que é formado pelos ex-presidentes, oposição de escambau e uma galera das sombras, ninguém respondeu. Mas o Conselho Fiscal respondeu que prontamente agendaram uma reunião para quinta-feira, dia 3, às 18 horas. Nesse encontro realizado entre a diretoria financeira, o Conselho Fiscal e os auditores, ou seja, um conselho técnico foi apresentado ali. Não estamos falando de política, eu gosto da tecnicidade, do pessoal com documento, que vai discutir o Corinthians no futuro. É isso que a gente tem que discutir. Diretoria financeira, Conselho Fiscal e os auditores. Certo? Foram debatidas as divergências relacionadas às contingências de 2023. Isso daqui começa a ficar grave, porque eu avisei quando teve a votação desse balanço de 2023. Aquilo ali era uma ficção. Mas ninguém pode buscar no dia 29. Eu fiquei puto da vida porque aprovaram essa ficção que foi o balancete de 2023. Eu avisei. Quantas vezes vocês me ouviram falar que 23 era um absurdo? Eu avisei. Tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ele fala de contingências de 23, bem como os elevados... Olha como é que são as coisas. Bem como elevados passivos herdados de gestões anteriores à atual que podem impactar no balanço do exercício. Elas não estavam contabilizadas. Eu avisei. Isso daqui a gente já discutiu no ano passado. Eu não vou encher o saco de vocês porque eu avisei. Pode buscar lá na live do ano passado, nos cortes que eu fiz do ano passado. Isso daqui, eu avisei que isso ia dar problema. Se tivesse alguém honesto para olhar os balancetes passados, ia dar problema. Mas vamos lá. A diretoria também solicitou... Olha como é que são as coisas. A diretoria também solicitou orientações quanto à melhor forma de apresentar o balanço 24 e a possível reabertura do balanço 23. Vocês já entenderam a gravidade de ter uma reabertura do balanço? O que está lá dentro, a caixa de Pandora, não é um número, gente. É isso que... Cara, isso daqui é um escárnio. Se a gente está falando em uma reabertura de balanço, tem muita coisa que não está correta. Tem muita coisa que acharam o esqueleto lá dentro. Acharam a bomba, a granada estava aberta. Você abriu e agora o que você vai fazer com isso? Vai passar para o outro? É isso daqui, a nota é muito grave nesse aspecto, porque é uma análise de uma reabertura do balanço 23. Eu avisei. Tema que ainda está em análise. Vale destacar que, conforme o Estatuto Social do Clube, compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 102, parágrafo D, representar ao CORE sobre assuntos financeiros do Corinthians. Embora a reunião com o Conselho Fiscal tenha sido extremamente produtiva, a diretoria esperava a mesma abertura de diálogo com o CORE, órgão responsável por orientar a gestão vigente, o que infelizmente ainda não ocorreu. Adiantamos que aí eles começaram a descascar o pepino. Aí eles vão abrindo, tá? Vamos abrir a treta, certo? Adiantamos que o balanço 24 do Corinthians apresentará receita recorde, ou seja, possivelmente acima do bilhão, de novo, né? Aqui o EBITDA, né? EBITDA, recorde na história, e aí vocês vão perguntar, o que de acho é o EBITDA, né? EBITDA. Bom, aqui é simples. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É isso. É o lucro. Sem juros, impostos, depreciação e amortização.
certo? Então vai ficar mais ou menos assim, o lucro operacional que o Corinthians teve, mais depreciação, mais amortização, ou de forma mais, né, o lucro líquido, menos custos e despesas operacionais, mais outras receitas operacionais. É isso que vai acontecer, certo? Então eles tiveram um recorde nesse ponto também. Resultado operacional gerencial próximo de zero. Aqui deve ter alguma negatividade, deve ter baixado alguma coisa. Então a gente tem que entender qual é esse número que a gente tem aqui para entender aonde eles chegaram, né? O aumento da dívida com impacto gerencial da atual gestão estimado em cerca de 400 milhões. Isso a gente tem que analisar. Como isso vai impactar? Mas temos ainda pagamento de juros de 2024 próximo de 300 milhões, relativos a dívidas de gestões anteriores. Reconhecimento no balanço de dívidas herdadas de gestões passadas que não estavam contabilizadas. E aí, meu amigo, a gente tem que bater nisso e bater nisso. Porque a gente já teve, inclusive, notas oficiais do Corinthians em explicação. Olha como são as coisas bonitas. Na nota oficial do Corinthians, no dia 4 de outubro, né? Que falava sobre o Dia da Transparência, lembra? Comunicado oficial do Corinthians, Dia da Transparência. Vem a público elucidar informações apresentadas durante o Dia da Transparência, que houve uma dúvida ali sobre alguns passivos que estavam no Corinthians. Entre os pontos abordados foi analisado o passivo de dezembro de 2023, somado a uma dívida fiscal de 220 milhões, que não estava originalmente contabilizada no balanço. Vocês esqueceram disso também, foi? Mas vocês esqueceram disso também? Essa dívida não estava contada. E aí que é o X da questão. É a gente saber se essa daqui está compensada naquela ali. E nos juros que a gente está pagando. Como está tudo isso no balanço, a gente não tem o balanço. Mas perceba, eles já tinham apontado que a dívida fiscal, 220 milhões. Vocês lembram por quê? Porque nós tivemos um reconhecimento de dívida de 141 milhões de impostos não pagos, né? E nós tivemos também uma dívida com a prefeitura de mais 76 milhões, né? E aí fizeram a junção ali para um valor até mais baixo, acho que bateu 171, né? A dívida adicional chegou a 106. Então, a gente tem que entender onde está esse valor de 400 e, principalmente, as dívidas herdadas. A diretoria ressalta que esses são os dados preliminares de que o balanço oficial e auditado será divulgado em breve. Além disso, toda a diretoria tem adotado medidas relevantes para reestruturar o perfil da dívida, como a adesão do programa de recuperação esportivo, de crédito esportivo. Isso daqui vocês não perceberam também, né? Vocês não perceberam quando é que foi que o Corinthians fez a RCE, fez o peticionamento da RCE? Foi em 24. Confere? O Corinthians estabelece ali os valores que ali estão e simplesmente há um impacto de antecipação. Dívidas que você ainda iria vencer e depois entraram com ações para o crédito estar ali. Dívidas que seriam de 25, quem sabe, de 26, estão antecipadas dentro daquele valor. De parcelas ou parcelamentos que estariam ali e não estariam nas dívidas 25. Então pode estar impactando também. E de quem são essas dívidas? A maioria delas, pelo menos, né? Isso daí ninguém quer discutir, pô. Vocês estão de brincadeira. O processo junto à Câmara Nacional de Disputas, algumas aqui referentes a essa diretoria. Aí sim, você pode apontar o dedo que você é responsável por isso. Porque nessa dívida, salvo engano, nós temos o Ranielli ali, tem a dívida do Mateuzinho, que não foi paga, né? Isso aí está tudo contabilizado. Confere? E a renegociação tributária em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFN. Então, são coisas que o Corinthians está modificando. E eu falei para vocês ainda, lembrando que é muito importante, torçam para o Brasil baixar os juros. Quanto mais você torce para o Brasil baixar juros, melhor para o Corinthians. Você está torcendo para o Corinthians. Por quê? A dívida do Corinthians, e aí para explicar de forma bem tranquila nesse aspecto, tá? Nós tivemos ali
dentro de todas as dívidas corintianas, alguns índices que são baseados na Selic, hoje em 14, eu acho 14,25, né? Mas tem dívidas que são maiores do que 14,25. O Corinthians tem dívidas bancárias que beiram ali a 2, né? Mês. Você tem com empresários que entraram com ações na justiça que estavam beirando a 1,90, 1,50 e por aí vai. Então você tem outros que têm dívidas maiores ou iguais que a Selic. Então hoje a Selic está batendo 14. E aí você faz um cálculo simples. Se você pega o Corinthians com 2,100, que foi o dia da transparência, deixa eu ver se eu estou correto. O Corinthians fez o dia da transparência, uma reajuste. Olha como é que estava a posição da dívida do Corinthians reajustada. A posição da dívida bruta do Corinthians e a dívida em julho de 24. A dívida de 23 já estava em 2,189 milhões. Bota aí 14% disso. Certo? Então são juros que estão impactando na dívida como um todo. Certo? Bom, importante ressaltar que a diretoria executiva alertou recentemente o CORE sobre o aumento da taxa de juros e atual perfil da dívida, solicitando que todos os órgãos colaborem na construção de soluções em prol do Corinthians. A diretoria reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal, entre outras coisas. Vou lembrar para vocês a dívida do Corinthians também, tá? A dívida tributária do Corinthians subiu há algum tempo. Por quê? Porque houve renegociação. Se vocês forem lembrar, deixa eu ver se eu consigo essa dívida corintiana. Não sei se está atualizada a dívida corintiana. Está aqui. Pronto. No mesmo. Lembra aqui, ó. O Corinthians fez aqui um total de 2 bilhões e 300. Confere? Aí você tem da Arena, que era 710, que baixou. Você tem o oneroso, que é o resto, todo o resto. E você tem a parcela tributária, que é 676 milhões em 2024. Certo? Em 2024 a gente tinha essa parcela. Confere? Só que aí você vai para o plano de renegociação. Olha como é que a gente já está. 817 no plano de renegociação. Isso daqui é uma discussão feroz sobre a dívida corintiana. Isso aqui é uma discussão. Certo? Então, esse ponto a gente tem que discutir, porque cresceu, só nessa brincadeira aí, em torno de 150 milhões, somente dívidas. E isso daqui pode estar dentro das confissões que o Corinthians teve que fazer, que não estavam contabilizadas. Só nessa brincadeira aqui, na dívida tributária. Que esse plano aqui foi desse ano. Confere? Olha como é que estava a dívida do Corinthians. 2,400. Todo mundo sabia. E olha como é que está a dívida do planejamento do Corinthians. O Corinthians não está devendo 2,600, 2 e pouco, não. O Corinthians, quando recebeu a dívida, já estava em 1,96, foi reajustado para 2,189, e agora o plano da dívida total do Corinthians estava em 2,400. Não há 700 milhões. É uma falácia, porra. Vamos ser sinceros aí. O plano está aqui, o documento oficial da brincadeira, ó, aqui para vocês. Ó. Essa é a dívida do Corinthians, eu já tinha falado com vocês. O Corinthians estava em 2,420 quando apresentou o plano à Justiça. Como é que ele está com 2,600? Não está. Se não está em 2,600 do próprio meu timão, que ele falou, né? O meu timão falou 2,600, se baseado ali em aproximadamente 1 bilhão 960. Certo? Se agora está 400, onde é que está o 700, gente? Nem o outro lá que queria colocar 2,5. O cara nem sabe contar, pô. Não sabe nem o que está no balancete, pô. Estão de brincadeira, velho. Querendo tumultuar o que todo mundo já sabe. Eu trouxe isso daqui. Quantas vezes eu trouxe o plano com o número? Quantas vezes a gente trouxe aqui? Qual era a divisão? Qual era a dívida do Corinthians? O que poderia ser feito? Como é que poderia ser dividido? Tá aí, pô. Tá aí a divisão. O valor é esse aí, próximo desse. Então, a partir daí, vocês têm que entender o que está lá atrás, para a gente entender o que vai vir. Porque aqui é um documento oficial, dividido.
estabelecido. Isso aqui tá na conta do Corinthians, isso aqui tá na justiça. Porra, velho. Você não consegue ver as porcarias dos documentos que estão na justiça, que estão aí, velho, criando narrativa de, começamos com 1 bilhão e 700. Os caras não sabem nem contar, velho. É sério isso? Desde o Rosala Santoro, que a gente está falando sobre isso, que ele modificou a metodologia, deixou aquela palhaçada que era feita antes, que, primeiro, só para lembrar, o Rosala Santoro, quando chega em 2024, o Corinthians sequer utilizava a Arena na dívida total. O Corinthians tinha quase 1 bilhão de dívida, baixou um pouquinho para 800. Não tinha isso. Sabe por quê? Porque as dívidas não eram brutas. Bruta é tudo. Absolutamente tudo. Com seus vencimentos, com seus juros, com tudo. É aí que você sabe quanto você está devendo. É ali que você vai saber exatamente o que você está devendo. Esse é o problema. É só olhar, o passado está aqui, eu estou mostrando o passado e o presente, e todo mundo chiou, tá? Quando o Rosala Santoro veio aqui e fez essa aplicação de dívida, a renovação e transparência, a imprensa, ninguém levou em consideração que havia essa dívida. Aqui já tem dívida bruta. Você sabe o que é uma dívida bruta e o que é uma dívida líquida? Pô, a gente falou isso ano passado, gente. Os caras usam uma ferramenta de IA aí, conversa aí com o IA, fala assim, IA, é isso daqui, o que é isso daqui? Certo? Dívida bruta é quando você tem o valor total das obrigações financeiras que a empresa possui. Total. Contabilizando tudo que você vai vencer lá na frente, está tudo contabilizado. O Corinthians não fazia a dívida bruta do Corinthians. Certo? Havia um engano e isso está se descobrindo agora. Agora que estão fuçando. O X da questão é agora. Certo? Então, assim, vamos lá. Ajuda a gente aí. Ajuda a entender que vocês não estão a fundo. Veio como eu posso dizer assim, veio a imprensa, meu Deus, 700 milhões. Olha o documento, velho. Vocês têm documentos oficiais em vários lugares. No próprio Corinthians tem o valor da dívida. Isso a gente já sabe há um bom tempo, Não é novidade para ninguém. Para ninguém. Agora, qual era a dívida inicial? Essa é uma novidade. É isso que eles querem apontar e ninguém quer mostrar. Porque isso a gente já sabia. Precisa mostrar de novo o RCE para vocês? Esfrega na cara, pega o RCE, olha ali o plano do Corinthians. O Corinthians fez um comunicado oficial e botou um plano lá. Olha o valor da dívida. Ele já tinha mostrado, estava tudo divididinho. Não é possível que o jornalismo profissional que a gente possui não teve a capacidade de, hipoteticamente, se foi 1,96, pode ser 2,66. Que isso, velho? Que isso, Nem no plano do RCE tem, cara. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.